Agora que vocês já sabem que inglês é baseado no som, vamos ver isso na prática. E isso vai ser muito fácil de ser evidenciado na separação de sílabas em inglês. Então, vocês já sabem duas coisas. Uma, inglês é baseado no som. Duas, eu te dei um macete no vídeo passado de que a gente nunca pronuncia o é no fim de uma palavra em inglês, ele sempre vai ser silencioso. Isso é fundamental você entender para conseguir separar as sílabas, porque é aí que a gente erra muito, tendo com base o português como língua mãe. Por quê? Então, antes da gente separar as sílabas em inglês, vamos separar algumas em português, né? Muito simples. Batata, ok? B-A-T-A-T-A. Batata. 3 sílabas, né? Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Ok, perfeito, né? Não tem dificuldade. Em inglês, isso não existe. Aqui não tem nenhuma importância, uma ligação entre consoante e vogal, tá? Para você separar uma sílaba em inglês, ela só tem que ter uma coisa, que é uma vogal. E segundo vai ser o som. Que som que essa sílaba faz, ou essa palavra, né? Nós sempre trabalhamos com as listas de vocabulário das palavras mais usadas em inglês, com mais frequência. Porque como nós focamos na sua habilidade funcional, que é falar, entender, você precisa estar focado nas palavras que você vai escutar toda hora, todo dia, são as mesmas palavras, porque são as mais comuns, é o que a gente precisa de usar, o nosso alicerce. Então, uma curiosidade é, os 25 verbos mais usados em inglês são todos de uma sílaba, ok? Você fala, what? Deixa eu te dar alguns exemplos. Primeiro eu vou pôr a lista aqui embaixo, depois vocês dão uma checada na descrição. Mas, se a gente fosse, olha só, isso, eu adoro ensinar as sílabas em inglês, quase ninguém ensina, porque é só uma forma de você tirar da sua cabeça o de tentar aportuguesar o inglês. Porque nós já temos um vocabulário completo na nossa língua mãe, nós já somos adultos, a gente quer shortcuts, esqueci a palavra em português, atalhos, nós queremos criar atalhos. E para isso você pega uma coisa que é parecida em português e já aplica no inglês. Sim, claro, a gente tem que fazer isso, só que tem certas coisas que não funcionam, que só vão te atrapalhar, e essa é uma delas. Então, você vê um verbo, por exemplo, como have, ok? É um dos verbos mais comuns, é o terceiro verbo mais usado em inglês. Have. Primeiro, a maioria vai pronunciar heavy, ok? Heavy. Heavy é pesado, é outra palavra. A gente está falando de have, ter. A gente não vai pronunciar esse é no fim, ok? Então, se você parar para escutar, o som ficou have, have. Então, nós vamos contar apenas o som desse A, de E. Have. Esse som do V, ele não é acompanhado de vogal, então ele não conta. Então, have tem simplesmente uma sílaba, ok? O próximo, make. Make, fazer, também é um dos mais usados em inglês. Muitos brasileiros falam make, né? Make, porque tá acostumado a falar consoante vogal, make. Então 2 sílabas. Não são. Uma sílaba apenas. Make, ok? Esse k não conta como sílaba, só o may. Sabe como que as crianças aprendem aqui, os professores do kindergarten, jardim de infância? Tem um macetezinho, eu vou passar para vocês, e é do queixo. Então, se você colocar sua mão abaixo do seu queixo e na hora de você pronunciar a palavra, se o seu queixo, toda vez que o seu queixo abaixar, é uma sílaba. Então, por exemplo, eu falei have. Ó, meu queixo abaixou só uma vez. Make. Abaixou só uma vez, ó. Make. Daí volta pra cima no k. Não conta.
uma sílaba, ok? Outro verbo, know, know, olha só, K-N-O-W, 4 letras, uma sílaba. Think, think, T-H-I-N-K, 5 letras, uma sílaba apenas, ok? Então isso é só para você botar na sua cabeça que inglês tem outra base do português. Inglês não é uma língua latina, é uma língua saxônica. Então a gente tem que entender que a base dela é diferente do português. Tem muitas similaridades, porque o inglês tem muitas palavras importadas do latim. Porém, a sua base, o seu core, vai ser diferente. A gente tem que apenas respeitar essa situação. Uma vez que você aceita, daí você pode mergulhar de cabeça e falar, tá bom, então, me fala como é que é essa merda. E vamos seguir em frente. Vamos ver um exemplo de uma palavra com 2 sílabas? Ok, que tal essa? Orange, orange, laranja, ok? Laranja, em português seriam 3. Se você estivesse lendo e falando como a gente falaria em português, seria orange, né? 3 também, mas lembra, a gente não falou é no fim, então vai ficar orange, orange. Vamos ver o teste do queixo? Orange, ó, abaixou 2 vezes, orange, ok? Orange, essa é 2 sílabas. Birthday, 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 tá vendo? 2 sons, não interessa que ela tem tem birth, 8 letras e só 2 sílabas, só para você ter uma noção, ok? Uma palavra com 3 sílabas, remember, 3 sílabas, 3 S, 3 sons, remember, remember, ok? Aí é um exemplo de 3 sílabas, 4 sílabas, psychology, psychology, ok? Psychology. 4 sílabas, 4 sons. Tá vendo como o som é tão importante em inglês? Agora, porque vocês sabem separar as sílabas em inglês, eu posso ensinar para vocês a ter uma noção da sílaba tônica em inglês, ok? Tem alguns padrões que a gente pode seguir que vai facilitar muito a sua vida também, para algumas palavras. Você também vai saber sobre sinalização fonética e como também, da mesma forma que as sílabas são diferentes em inglês, em português, a sinalização fonética, o grau de sinalização fonética em inglês é muito menor do que em português. Então, isso também, uma vez que você entende isso, você vai entendendo o inglês do jeito que ele é e respeitando ele, aceitando ele do jeito que ele é. E você pode seguir em frente falando, tá bom, se é assim, vamos tratar ele dessa forma. E eu acho que dessa forma você vai aprender muito mais facilmente. Ok, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula.